então, hoje, a sessão de hoje é sobre o pardal francês, que é esta ave que vemos aqui na fotografia. Eu chamei à sessão Pardal Francês, esse desconhecido, por esta ser uma ave, enfim, relativamente pouco conhecida a comparar com outras espécies de aves que nós temos por cá, apesar de pardal francês não ser de maneira nenhuma uma espécie rara. Não é até bastante comum em algumas regiões, mas por ser esquivo, por ser pouco colorido e, quiçá, por ser um pardal, não é uma ave que muitas pessoas olhem com atenção. Mas vou hoje tentar aqui partilhar convosco alguma informação para ficarem a conhecer melhor, então, o pardal francês. Vamos começar aqui por conhecer um bocadinho melhor a espécie. O pardal francês é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes, da família Passeridae, com o nome científico Petronia petronia, e que tem um comprimento de 13 centímetros, mais ou menos o mesmo do pardal comum, portanto ele é da mesma dimensão do pardal comum, tem uma envergadura de 21,5 a 24 centímetros, a envergadura, recordo, é a dimensão entre as extremidades das asas, quando abertas, e esta ave frequenta tipicamente zonas rochosas, ou seja, zonas assim com escarpas ou com rochas soltas, bosques pouco densos. Bosques aqui estamos a falar, por exemplo, de montados ou de soltos. Soltos, para quem não sabe, são plantações de castanheiros. Em certas zonas do país também aparecem aldeias, eu depois já vou falar um bocadinho melhor dessa parte. Alimenta-se de sementes e bagas, como é próprio das aves granívoras, que têm assim este bico triangular, mas, como também acontece com os pardais do telhado e com outras aves granívoras, na primavera vai capturar muito mais insetos, em parte para dar às suas crias, isto porque as crias precisam de proteína para crescerem rapidamente. Portanto, mesmo as aves granívoras, na primavera, a maioria delas acaba por ter uma presença maior de proteína na sua alimentação. O ninho é em cavidades, principalmente em cavidades de árvores, mas também de edifícios, de escarpas ou de barreiras. Eu voltarei depois a isto mais à frente. Sendo que esta espécie pode ocupar colónias de abelharucos ou de andorinhas das barreiras. Os abelharucos, tanto os abelharucos como as andorinhas das barreiras, fazem túneis para escavar os ninhos, portanto, para ter os ninhos lá no fundo, numa câmara, no final do túnel, e às vezes há túneis desses que estão abandonados, então os pardais franceses vão ocupá-las. A postura tipicamente é de 4 a 7 ovos, a incubação é 11 a 14 dias, que é a duração típica de incubação num passeriforme, normalmente fica assim por volta das 2 semanas. Portanto, é uma incubação relativamente rápida. Ora, o nome científico desta espécie é Petronia petronia. Petronia é um nome que vem do bolonhês, que é um dialeto italiano. Petronia, que é o nome que em bolonhês se dá ao pardal francês, mas a palavra deriva do latim Petronius, e Petronius significa das pedras, ou que anda nas pedras, ou que frequenta as pedras. Mas, por sua vez, esta palavra deriva do grego, e do grego, está aqui com as letras gregas, portanto, um pi, um epsilon, um tau, um rho e um alfa, que nós podemos transliterar como Petra, que significa rocha. Ou seja, é uma palavra que vem do latim, mas muitas das palavras que nos chegaram através do latim têm origem no grego. Portanto, passaram do grego para o latim e depois do latim, neste caso, para o português. Portanto, Petra ou pedra vem do latim, mas tem origem no grego. Daí o nome, então, Petronia, que foi adaptado do bolonhês. Como podem ver, o nome científico é composto por duas palavras iguais. Chama-se isto um tautónimo. Um tautónimo é o nome que damos, então, a estes nomes científicos, que basicamente são um duplicado da palavra. Este nome não é original do Linneu. O Linneu, não, que eu saiba, não deu nenhum tautónimo. O nome original do Linneu era Fringilla petronia. Aliás, ele quase todos os granívoros meteu no género Fringilla. Também o pardal comum era Fringilla doméstica. Este era Fringilla petronia. Mais tarde, depois, a família dos pardais foi separada dos fringilídeos, e esta espécie acabou por ficar com a designação Petronia petronia. Portanto, quando virem um tautónimo, já sabem que não é o nome original do Linneu, é um nome que foi mudado pelo menos uma vez. Vamos olhar um bocadinho para a identificação. Esta estampa que aqui reproduz foi tirada
da enciclopédia Birds of Western Palearctic, Birds of Western Palearctic on CD-ROM, e tem aqui vários desenhos, mas há aqui umas nuances que eu queria chamar a atenção. Reparem, tem o 1 é suposto ser o macho adulto, o 2 a fêmea adulta e o 3 o juvenil. E há uma coisa logo que nos chama a atenção, que é que a pinta amarela só aparece aqui no macho, mas não na fêmea. Só que isto não está correto. Isto não está correto, porque tanto o macho como a fêmea têm a pinta amarela. E também aparecem aqui alguns contrastes de cor, ou seja, o macho parece ter aqui este escuro mais vincado. Vocês podem perguntar, então, mas se isto está mal, porque é que eu vou partilhar esta estampa? Precisamente para chamar a atenção que às vezes, em livros ilustrados e em guias de campo e não só, às vezes há ilustrações que estão mal. Não sei o motivo, mas isto é uma realidade que acontece. E curiosamente, mesmo neste livro, neste caso é do CD-ROM, mas que existem livros onde eu tirei, a descrição do texto não corresponde ao que está nas imagens, porque nas imagens eles têm o macho realmente um bocadinho mais escuro com a pinta amarela, mas no texto diz que os sexos são iguais, não faz qualquer referência. Portanto, houve aqui qualquer motivo na produção desta estampa que fez com que a fêmea fosse desenhada de maneira diferente. Portanto, o aspecto a reter é que tanto a fêmea como o macho têm a pinta amarela. O juvenil, esse sim, não tem a pinta amarela e o padrão da cabeça é um bocadinho diferente. Agora, pintas amarelas à parte, há aqui outros aspectos que são úteis na identificação desta espécie, é as riscas na parte inferior, tanto no peito como nos flancos, como podem ver, uma lista supraciliar muito evidente, e depois uma das características que para mim é das mais úteis na identificação desta espécie, que é a lista pálida no centro da coroa. Reparem, tem ali aqui a lista supraciliar clara, depois uma lista escura, a lista lateral da coroa, e depois no centro da coroa uma lista clara. Sempre que vejo uma ave que me parece pardal francês, normalmente é para aqui que eu vou olhar para perceber se é ou se não é. Até o juvenil tem isto. O 4, o 5 e o 6 aqui, para o caso, não interessam, porque são outras subespécies de regiões mais orientais, da Ásia, etc. Não tem muitas diferenças. O número 7 é a fêmea do pássaro domésticos. Como o pássaro domésticos tem algumas semelhanças em termos de aspecto da plumagem, foi posto aqui nesta estampa para comparação, e esta foi uma das razões também para eu partilhar esta estampa. Reparem, é muito menos riscado, os riscos são muito, muito tenues, não tem a lista central da coroa. Este é outro aspecto, e mesmo esta lista lateral não é tão escura como no pardal francês. Portanto, a coroa é muito mais lisa e uniforme na fêmea. O macho é fácil de identificar. Portanto, quando virem um pardal que não têm a certeza se é fêmea de comum ou se é francês, olhem para a lista central da coroa, porque, na minha opinião, é a característica mais segura para distinguir em qualquer idade. Outros pormenores são estas pintas bem marcadas aqui nas escapulares e nas médias coberturas e, sobretudo, nas terciárias. Reparem aqui nestes pontinhos brancos nas terciárias, que são estas penas. No pardal comum não tem estas pintas brancas e mesmo aqui as orlas das médias coberturas e das grandes coberturas não são tão marcadas. Portanto, há aqui várias diferenças. E outra diferença é em voo. Em voo, neste caso, só nos interessam os números 6 e 7, porque os outros números referem-se a outras espécies de pardais, sendo que o 1 é uma espécie bem conhecida, que é o pássaro montanos, mas aqui interessa-nos sobretudo o 6 e o 7, que vemos o 6 por cima e o 7 por baixo, um adulto, e reparem que cá está a lista central da coroa, que se vê bem aqui no desenho número 6. No desenho número 7 vemos a pintinha amarela e os riscos dos flancos, mas eu sobre a pintinha amarela gostava de chamar a atenção que ela nem sempre é visível no campo. Ele normalmente só quando a ave eriça assim um bocado as plumas do peito é que a pinta se torna visível, de outra forma pode estar oculta. Mas há uma característica em voo que é muito útil, que são estas pérolas brancas na cauda que se vêem aqui, tanto no número 6 como à direita no número 7. Quando a ave está a voar e depois vai pousar, ela às vezes abre a cauda em leque e nessa altura vêem-se muito bem estas pintas brancas e isto também é uma característica diagnosticante que os outros pardais não têm. Portanto, estou-vos a dar aqui vários pormenores que podem ser úteis para confirmar a identificação desta espécie. Continuando, aqui algumas imagens de pardais franceses pousados. Podemos ver riscos bastante intensos nos flancos, nomeadamente, embora algo difusos, também no peito. Reparem que a pinta amarela aqui não se vê.
A lista central da coroa, embora um bocadinho invisível aqui, dado o ângulo, mas a lista supraciliar é muito mais larga do que no pardal comum. E depois outra característica também bastante curiosa desta espécie é, reparem que as duas mandíbulas são de cor diferente. A mandíbula de baixo é amarela, principalmente na base, embora a ponta possa ser mais escura, e a mandíbula de cima é escura. Portanto, digamos que o bico é bicolor, é castanho por cima e amarelo por baixo. É uma característica, enfim, não será sempre igualmente evidente, em alguns indivíduos é mais evidente que noutros, mas nesta foto vê-se bastante bem. Aqui um outro exemplo de 4 indivíduos. Esta foto é do Rui Jorge, esqueci de pôr aqui os créditos, portanto fica já feita aqui a devida ressalva. Aqui vemos muito bem a lista central da coroa em todos os indivíduos, especialmente neste que está aqui com a cabeça à banda. Vê-se muito bem a tal lista que eu estava a falar. A pinta amarela praticamente invisível em todos eles, portanto, como eu já referi, muitas vezes essa pinta está tapada. Reparem também nestas pintinhas claras, muito visíveis nas grandes e nas médias coberturas e também aqui nas escapulares. Portanto, toda a ave é muito mais marcada que a fêmea de pardal comum. Aqui ainda outra foto também do Rui Jorge. Aqui umas largas dezenas de pardais franceses pousados numa vedação. Aqui ao longe poderá ser difícil identificarmos, mas há alguns indivíduos em voo, como este que está aqui, em que vemos claramente as tais pérolazinhas brancas da cauda, ou há aqui um outro que está com a cauda aberta, por exemplo, este aqui à direita, né, que está aqui a voar, também se vê aqui aqui acaba por formar uma risca branca. E pronto, os outros que estão pousados, embora não se veja com tanto pormenor, têm todos uma lista supraciliar bastante intensa. Agora, há uma espécie que é uma aquisição recente para a nossa fauna e que acaba por gerar muitos equívocos de identificação, porque não vem nos guias de campo, que é o bispo de coroa amarela, que é esta ave que está aqui à direita, que é uma ave exótica de origem africana, que foi introduzida no nosso país há cerca de 30 anos e que atualmente é bastante comum, especialmente nas terras baixas do litoral, junto aos grandes estuários, como por exemplo no Tejo, em particular no Tejo, mas também no Baixo Sado, no Baixo Mondego e no Baixo Voga, entre outros locais, no Baixo Lis, também já aparecem no Algarve, e que, como não vem nos guias de campo, tem havido com alguma... Hoje menos, porque eu acho que as pessoas já vão sabendo que esta espécie ocorre, mas há uns anos atrás acontecia com alguma frequência, as pessoas viam esta ave, viam aqui com uma grande lista supraciliar creme, e de resto assim com tons acastanhados, iam ao guia, o que é que dizem? Ah, é um pardal francês. Entende-se o engano porque o bispo de cor amarela não aparecia ilustrado e se calhar ainda não aparece em muitos guias de campo. E eu pus aqui lado a lado para vocês verem que realmente tem algumas semelhanças, mas agora vamos ver as diferenças. Primeira diferença, mais uma vez, a lista central da coroa. Cá está, vê-se quase sempre nas fotos, a menos que as fotos sejam por baixo, a lista central da coroa está sempre presente no pardal francês e eu, para quem não ouviu desde o princípio, eu volto a salientar isto. Para mim, é a característica mais segura de identificação do pardal francês. É sempre esta risca, central da coroa, clara, né? Depois temos as listas laterais escuras e a lista supraciliar creme. O bispo de cor amarela não tem a risca central clara. Isso é logo a primeira diferença. Segunda diferença, bico, aquilo que eu chamei a atenção na foto anterior, bicolor. Portanto, mandíbula superior escura, mandíbula inferior amarela. O bispo de cor amarela não, são as duas a mesma cor, assim com esta cor de, vamos lhe chamar cor de osso, mais ou menos. Terceira característica, esta ave é muito mais pequena. Isto é do tamanho de um serino, né? Um bocadinho maior que um bico lácteo, mas mais pequeno que um pardal. Embora eles aqui estejam os dois ao mesmo tamanho, mas isto é uma ave mais pequena, com a cauda mais curta. E depois o pardal francês tem os flancos mais fortemente riscados do que este. Este tem uns riscos mais fininhos, este tem uns riscos mais grossos. Depois o tipo de marcação nas partes superiores também é diferente, embora estas características aqui já possam não ser tão evidentes. Portanto, risca central da coroa, bico bicolor, cauda um bocadinho mais longa, maior tamanho da ave e riscos nos flancos são então as características para distinguir o pardal francês do bispo de cor amarela. Continuando. Desculpa, ainda pus aqui umas setas então só para salientar estes pormenores. Bico de duas cores, lista central da coroa, cá está ela mais uma vez, e os riscos nos flancos. Agora, uma característica, e agora lembrei-me que esqueci-me de compartilhar o som, peço desculpa, eu vou ter que interromper o compartilhamento por um momento para compartilhar novamente, porque eu esqueci-me que tinha que passar aqui o som. Vamos lá ver. Agora já deve estar.
O pardal francês identifica-se também pela sua focalização, que se ouve principalmente na primavera. E então, eu pus aqui, está aqui outra vez o pardal francês, cá está ele, com a lista central da coroa mais clara, e eu pus aqui um fecheiro de som que vou partilhar e a imagem do sonograma. O pardal francês faz um som muito anasalado e que na primavera se ouve bastante e é algo que nos pode ajudar a localizar a espécie. Eu vou passar o som para vocês ouvirem. Bem, então, o som do pardal francês é este mais anasalado que nós ouvimos em primeiro plano. Quem esteve atento e reconhece outros cantos, certamente ouviu várias outras espécies a cantar em plano de fundo, como, por exemplo, mel, papa, figos e carriça, entre outras coisas, mas o foco aqui era mesmo este som do pardal francês, que é um som muito anasalado. Atenção que o serinos, portanto, o chamariz, também faz assim um som anasalado, que é um chamamento que eles fazem quando estão pousados, não é tão intenso como o do pardal francês. Este é assim um som mais carregado e mais anasalado. Ouve-se mais na primavera, portanto eu acho que isto acaba por ter um bocadinho uma função de canto, embora seja um canto muito simples, mas é uma forma de nós localizarmos. Agora, uma questão curiosa é porquê que este pardal se chama francês? Isto não é uma espécie migradora, nem sequer é especialmente comum em França. De onde é que terá vindo este nome? Até porque nos outros idiomas ele não se chama assim. O Rei Júnior, que é um autor da primeira metade do século XIX, que escreveu o Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, lista uma série de nomes para esta espécie, entre as quais cá está o pardal francês, também Terrote do Monte. Terrote, para quem não sabe, é um nome regional, um bocado antigo talvez, que é sinónimo de pardal, que o pardal comum também se chama muitas vezes terrote, em certos locais. Outros nomes, pardal manso, pardal montezinho quer dizer do monte também, pardal dos rochedos. Este aspecto é interessante porque noutros idiomas ele também se chama rock sparrow, por exemplo, em inglês, e há outros idiomas em que também se utiliza uma referência às rochas. Pardal do monte e pardal da Índia, que eu também não faço ideia de onde é que isto veio. Eu fiquei a pensar nisto, de onde é que vem esta história do francês. Então fui consultar um dicionário online, que é um dos dicionários que costumo usar, que é o dicionário do Primeiro. E o Primeiro tem aqui para francês os seguintes significados: natural de França, naturalmente, língua românica falada pelos franceses, no ponto 2, depois no ponto 3, relativo à França, no ponto 4, relativo ao francês enquanto sistema linguístico, mas o que me chamou a atenção foi aqui o ponto 5. E o ponto 5 aparece com o seguinte significado e diz que é depreciativo: com aparências amáveis, sinónimo de falso ou fingido. Eu achei uma certa piada a esta definição, fiquei a pensar: será que pardal francês quer dizer uma espécie de pardal fingido, como se não fosse o pardal verdadeiro? É um pardal falso, como se fosse uma imitação do pardal comum. Não sei se é esta a origem, atenção, isto que eu estou a dizer é conjectural, pode não ter nada a ver e, de facto, a origem podia ser francês de França, mas achei curioso porque isto é um pardal que, em termos de aparência, imita o pardal comum, só que é diferente, portanto fiquei a pensar se aqui o francês não seria de facto este significado depreciativo a dizer que era um pardal falso ou fingido. É só uma nota como curiosidade, mas que quando eu descobri isto achei que era engraçado partilhar também. Bom, deixamos agora as questões de identificação, passamos à parte da conservação e da distribuição. Começamos pela habitual ficha de conservação, que muitos de vocês já viram apresentações anteriores, já conhecem. Temos aqui portanto, a ficha retirada do site da BirdLife. A espécie está com a categoria List Concern, portanto, pouco preocupante, é o estatuto global. Na Europa também pouco preocupante. Em Portugal continental tem o estatuto pouco preocupante. E porquê é que eu pus Portugal continental? Porque esta espécie também ocorre na Madeira. E na Madeira aparece com o estatuto de vulnerável. Portanto, há uma população na Madeira que eu irei falar mais à frente. Na Madeira, então, o pardal francês tem um estatuto diferente. Isto, segundo o livro vermelho publicado em 2005, tem o estatuto de vulnerável. Veja o mapa de distribuição.
podem ver aqui, tem uma distribuição relativamente vasta, que vai desde a Península Ibérica até à China, portanto, passando aqui pelo sul da Europa, basicamente a orla do Mediterrâneo, que é a Península Ibérica, sul de França, Itália, Grécia e depois várias ilhas do Mediterrâneo, depois Ásia Menor, Irão, aqui a zona envolvente ao Mar Cáspio, e depois Cazaquistão, Mongólia, norte da China, e depois também norte da África, Médio Oriente e ainda Canárias, que é este arquipélago aqui, e Madeira. Reparem que ele está a roxo, essencialmente, que significa que é uma espécie residente, mas notem que em certas zonas da parte sul da área de distribuição, como aqui na Turquia, aqui há algures que é entre o Paquistão e o Afeganistão, e depois aqui esta zona azul, aqui abaixo do Cazaquistão, que eu aqui às vezes baralho um bocado as repúblicas, não sei se é o Quirguistão ou se é o Tajiquistão, mas é um deles. Portanto, há zonas em que ele só aparece no inverno, que sugere que eles façam alguns movimentos. Este pardal francês tem 7 subespécies, que são estes que aqui estão marcados, portanto, distribuídos pela área de distribuição, sendo que na Europa, na região europeia, ocorre a subespécie nominal, que é o Petrónia, Petrónia, Petrónia. No norte da África, o Bárbara, e depois mais para leste temos outras subespécies. Sendo que há uma ou outra subespécie que eu pus aqui encarnado, entre parênteses, que é o Petrónia, Petrónia madeirensis, correspondente à zona da Madeira e das Canárias. Porquê é que eu pus entre parênteses? Porque esta subespécie foi descrita no passado, mas atualmente não é reconhecida. Portanto, as principais autoridades de referência dizem que eles não são suficientemente distintos e, portanto, fazem parte da subespécie nominal, que é o mesmo que ocorre no continente. Eu voltarei à questão da Madeira mais à frente. Agora, vamos olhar para a distribuição. Na Europa, como já vimos, é uma espécie que ocorre nas zonas mais mediterrânicas. Isto é retirado do Atlas Europeu. Estas bolinhas correspondem a quadrículas UTM 50 por 50 e os tons de vermelho correspondem às escalas de abundância logarítmicas, como estão aqui neste quadrozinho à esquerda. Ora, podemos ver que as zonas mais escuras estão em Espanha, essencialmente em Espanha. Em Espanha e no interior de Portugal. Portanto, estão aqui neste nível de, olhando assim para isto, parece-me ser o quarto nível de castanho, portanto, estaremos no 1999, a maior parte de Espanha, sendo que depois, quando nos aproximamos da costa atlântica, as bolinhas ficam mais claras. E depois em França também muito menos abundante do que em Espanha. Em Itália e na Grécia, com abundâncias muito mais baixas, e depois na Turquia não está quantificado e depois aparece aqui novamente no Cáucaso. Mas claramente Espanha e o interior de Portugal são as zonas onde a espécie é considerada mais abundante. A variação face ao Atlas anterior, ao primeiro Atlas europeu, podemos ver aqui, sendo que os cinzentos correspondem às zonas em que a espécie estava no primeiro Atlas, que foi feito no início da década de 90. As zonas onde apareceu de novo no segundo Atlas, que é recente, foi feito agora de volta de 2015, estão a azul, e depois a cor de laranja as zonas onde desapareceu. Podemos ver algumas zonas a azul, principalmente aqui no sul de Espanha, onde há mais. Portanto, parece ter havido alguma expansão para sul, depois algumas quadrículas azuis dispersas em França e na Grécia. Vemos também bastantes laranjas, um pouco por toda a Europa. Como sempre, os laranjas estão sobretudo nas zonas periféricas, é o que acontece mais. Sugere que a distribuição está a encolher ligeiramente, principalmente talvez aqui na Córcega e na Sardanha, também mais na Grécia, que é onde parece haver a maior concentração de quadrados de laranja, enquanto que em Espanha e no sul de França domina o cinzento, portanto parece estar com a distribuição relativamente estável nesta zona. Esta é então a situação do pardal francês, portanto, espécie do sul da Europa, sendo que na Península Ibérica, já vou falar mais em detalhe, está presente na quase totalidade do território, depois então sul de França, sul de Itália, certas zonas da Grécia e ilhas do Mediterrâneo. Cá está também aqui a Madeira. A Madeira aparece aqui com um quadradinho cor de laranja no Porto Santo. As Canárias não aparecem comparadas porque eu acho que as Canárias não estavam no primeiro Atlas Europeu. Isto é então do site ebba2.info, sendo que EBBA significa European Breeding Bird Atlas 2, o segundo Atlas. Portanto, quem for a este site pode consultar os mapas de qualquer espécie à escolha. Agora, tendência populacional da Europa, isto é retirado do site do EBCC, está aqui em baixo, que significa European Bird Census Council, que é uma entidade que coleta e trabalha os dados dos censos de aves comuns que existem por toda a Europa. E então, podemos ver que isto tem estado a oscilar aqui em torno dos 100%, portanto, uns anos melhores, outros anos piores, mas desde
desde que esta espécie está registrada em 1998 e isto tem estado estável, está aqui escrito à esquerda, stable, portanto, esta espécie a nível europeu parece não estar nem a aumentar muito, nem a diminuir muito, parece estar com uma tendência relativamente estável. Vamos ver a situação de nidificação, que eu referi há pouco. A nidificação desta espécie é normalmente em cavidades que podem ser, como eu disse, de árvores, de paredes, de rochas e ocasionalmente também em barreiras de terra. Aqui eles fazem uma pequena estrutura lá dentro, mas é assim uma estrutura, passa a expressão mal amanhada, porque eles têm, neste caso, as rochas para suportar. Vemos aqui um adulto a alimentar uma cria, portanto, ali com um invertebrado. Neste caso, vê-se a mancha amarela, cá estão os riscos nos flancos e a lista central da coroa, neste caso, não se vê muito bem porque a foto está tirada de baixo para cima. Então, o ninho é em cavidade, pode ser, então, como eu disse, em árvore, em parede, em telhado ou em construção, outro tipo de construção humana. Até já vi uma vez em Miranda do Douro, vi um ninho dentro de um poço, também acontecem. Já vi ninhos em castelos, já vi ninhos em aldeias, nomeadamente na Beira Alta. É feito então de ervas ou palhinhas e revestido um pouco com penas ou pelos. Aqui as crias são alimentadas principalmente pela fêmea, é assim que isto funciona nesta espécie. E depois da eclosão, os pequenos pardais ficam 18 a 19 dias no ninho antes de se lançarem a voar e irem à sua vida. Portanto, um bocadinho menos de 3 semanas. Agora, a situação em Espanha. A situação em Espanha, este mapa que vemos aqui é do segundo Atlas de Nidificantes, em quadrículas de 10 por 10 quilómetros. O que é que nós podemos ver? Podemos ver que na metade norte da península, na chamada meseta norte, está presente um pouco de todo lado, também aqui na orla mediterrânica. Depois no centro-oeste, que é aqui a Extremadura e a Andaluzia, já com muitos buracos, muitas falhas. E depois notamos também a quase total ausência na chamada faixa euro-siberiana, que é aqui a zona País Basco, Astúrias, Cantábria, portanto, País Basco, Cantábria, Astúrias e Galiza. Aparecem aqui registros dispersos na Galiza e nas Astúrias, mas não são muitos. Portanto, aqui o pardal francês aparece com um caráter muito mais localizado. Depois também a presença nas Baleares, Maiorca, Ibiza e Formentera, e em 5 ilhas das Canárias, nas 5 ilhas mais ocidentais. Isto era a situação por volta do ano 2000, quando o segundo Atlas. Quando passamos para o terceiro Atlas, vemos aqui algumas coisas engraçadas. Eu referi há pouco que tinha havido uma expansão em Espanha, efetivamente é o que salta à vista neste mapa. Então, os amarelos são as bolinhas em que já estava do segundo Atlas e se manteve no terceiro, as vermelhas aquelas onde desapareceu e as azuis onde apareceu de novo. O que é que nós vemos? Muitas azuis aqui na Extremadura, portanto, isto é a zona que confina com a Beira Baixa e com o Alentejo, portanto, Cáceres, Badajoz. Depois também aqui na zona de Castela-La Mancha, que é isto aqui, muitas azuis, algumas vermelhas, mas há muito mais azuis. Também bastantes azuis novas na Andaluzia e na Catalunha. Portanto, são as zonas onde parece estar a haver uma expansão maior. Por outro lado, parece ter havido uma diminuição aqui no país valenciano, em Múrcia, e também um desaparecimento de certas zonas da Galiza e das Astúrias. Portanto, desaparecimentos no norte e no sueste, mas grande expansão principalmente aqui, então na Extremadura e na Catalunha. Está aqui a comparação entre os dois Atlas, portanto, um aumento de 10% no número de quadrículas, não é um aumento extraordinário, mas é um aumento razoável. E reparem que esta expansão parece estar a dar-se principalmente para sul, aqui na parte central da península. Vamos ver a situação em Portugal continental. Eu partilho aqui este mapa, que é do primeiro Atlas de Nidificantes, que nós tivemos, foi feito entre 1978 e 1984. Portanto, grosso modo, corresponde ao início da década de 80. Está aqui o desenho, olhem, cá está a lista central da coroa. Portanto, o desenhador não se esqueceu deste pormenor. E então, neste Atlas, as folhas eram de 20 por 32 km e as bolas maiores correspondem à nidificação confirmada, as bolas médias à nidificação provável e as bolas pequenas à nidificação possível. O que é que nós vemos aqui? Vemos, está logo aqui no parágrafo inicial, a distribuição indicada está provavelmente incompleta, dada a irregularidade com que a espécie se distribui. E depois fala aqui do habitat, que eu já falei, e o que é que nós vemos? Vemos que tem uma distribuição alargada, de facto vai do norte até ao sul, mas com bastantes descontinuidades, portanto não é assim uma mancha contínua,
e vemos que é mais comum, que é as zonas onde há maiores manchas mais extensas de bolinhas, é no Nordeste, Transmontano e no Alentejo, principalmente. São as zonas onde há mais. Depois há, assim, em menor quantidade na beira interior, com muitos buracos. Aparece aqui no Ribatejo e na região de Lisboa. E depois um pormenor que eu quero salientar é aqui a presença no Noroeste. E porquê é que eu estou a salientar isto? Porque hoje em dia o pardal francês praticamente não ocorre nesta zona. Temos aqui uma nidificação confirmada, penso que na zona de Viana do Castelo, e temos aqui uma série de nidificação possível no Parque Nacional da Peneda das Gerês. Portanto, havia uma presença de pardal francês no noroeste do país na década de 80. De resto, como eu disse, sobretudo traz os montes, Alentejo, e depois em menor expressão na beira interior, e notem também a ausência da espécie no Algarve. Não estava presente no Algarve. Portanto, isto no primeiro Atlas das aves de Portugal continental. Quando passamos para o segundo Atlas, aqui temos dois mapas. O primeiro é a presença em quadrículas 10 por 10, o segundo é o da abundância relativa, que eu já lá vou. Vamos olhar primeiro para o mapa da esquerda. O que é que nós vemos? Começa aqui pelo noroeste, desapareceu. Eu chamei a atenção que havia uma nidificação confirmada em Viana do Castelo e vários registros aqui à volta do Gerês. O noroeste está completamente em branco. Reparem que no segundo Atlas espanhol, eu chamei a atenção, também desapareceram praticamente da Galícia e das Astúrias. Portanto, esta espécie parece ter vindo a diminuir até ao ponto de desaparecer no noroeste do país. Mas no resto do país vemos umas coisas engraçadas. Olhem, vamos começar aqui por Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes há muitos. Está praticamente presente de todo o lado. Isto é uma parte do distrito de Vila Real e Bragança. Mas onde eu noto mais alterações é aqui na beira interior. A beira interior tinha muitas descontinuidades no primeiro Atlas, agora já é uma mancha contínua que apanha aqui parte do distrito de Viseu, praticamente todo o distrito da Guarda e uma grande parte de Castelo Branco. A beira interior agora é uma mancha contínua. E é nesta zona aqui que eu falei, principalmente aqui à volta do Sabugal, e depois também a Celurico da Beira, que o pardal francês mais vezes pode ser visto nas aldeias. Vê-se nos telhados das casas, vê-se nos castelos, vê-se no tipo de construções, assim, naquele tipo de habitat que nós estamos habituados a ver o pardal do telhado. Mas só conheço isto nesta região. Depois o Alentejo todo preenchido, praticamente, com poucos buracos. Uma parte do Ribatejo, especialmente o que está a sul do Tejo. Depois aqui um registro isolado num sítio que eu julgo que é na Ericeira. Não sei se ainda ocorrem atualmente nesta zona. A Ericeira que fica ali no concelho de Mafra, no noroeste de Lisboa, mas parece ser um núcleo isolado. E, portanto, de resto, então, Ribatejo, Alentejo, mais uma vez, o Algarve sem pardal francês, ou quase sem. Há aqui uma ou duas bolinhas na serra, aqui uma nidificação possível ao pé de Vila Real de Santo António, mas de resto o Algarve sem pardal francês. Mas eu já volto a falar do Algarve. Agora vamos olhar para o mapa da abundância relativa que está à direita. Isto tem um gradiente de cores, sendo que os tons mais quentes correspondem a zonas de maior abundância. Este mapa corresponde àquilo que já vimos nos mapas de presença. Temos a maior zona de abundância aqui no Alentejo, como já falei. Portanto, esta mancha, grosso modo, apanha o distrito de Porto Alegre, uma parte do distrito de Évora, a parte mais ocidental, talvez um bocado sul de Santarém, portanto é aqui a zona, a parte sul da bacia do Tejo e norte, depois aqui um bocado da bacia do Sado, que vai por aqui abaixo. Portanto, este é o principal núcleo. Vai aqui, eu diria assim, grosso modo, desde Porto Alegre, passando talvez por Cruz, Montemoro Novo e depois descendo até Santiago de Cacém. Aqui a zona dos Sobreirais, essencialmente. Depois, quando vamos mais para o interior do Alentejo, não é tão arborizado. Portanto, é a zona assim mais preenchida por Sobreirais e às vezes outras árvores. Depois temos aqui um núcleo secundário na zona de Barrancos, que já é na margem esquerda do Guadiana, aqui na Beira Baixa, mas depois reparem que a Beira Alta tem uma densidade muito menor, que era aquilo que também já tínhamos visto no primeiro Atlas, e depois também uma mancha relevante no Nordeste, transmontano. Depois lá está o litoral norte e centro, está todo em branco, até a região de Lisboa, Península de Setúbal também e o Algarve em branco. Portanto, tem uma distribuição, como podem ver assim um bocadinho às manchas, algo descontínua, mas pronto. Conseguimos traçar aqui uma zona que vai desde Trás-os-Montes até ao Baixo Alentejo. Esta é então a distribuição que está espelhada no Atlas mais recente. Vai ser divulgado muito em breve o novo Atlas, mas por enquanto temos aqui este mapa para vermos a distribuição da espécie. Agora, eu tinha dito que ia falar da Madeira. A Madeira, o pardal francês ocorre na Madeira. Este é o mapa que está no segundo Atlas. Temos aqui quadrículas 10 por 10, tem duas nidificações confirmadas na Madeira, uma no Porto Santo
e depois mais umas modificações possíveis. Portanto, eles estão bastante bem espalhados pela Madeira. Eu até li que até 1935 foi quando os pardais espanhóis apareceram na Madeira. O pardal francês era o pardal que frequentava as zonas habitadas na Madeira, fazendo às vezes o nosso pardal comum, não há pardal comum na Madeira. E depois, quando o pardal espanhol chegou, eles desalojaram o pardal francês e o pardal francês deixou de ocorrer nas zonas habitadas e foi substituído pelo pardal espanhol. Mas na Ilha da Madeira atualmente já quase não há pardal espanhol, que eu saiba o pardal francês não voltou aos telhados das casas, mas não tenho informação mais recente. Sei que no Porto Santo há muito pardal espanhol e pelos vistos continua a haver pardal francês. E eu, a propósito daquela história da subespécie madeirense, que eu falei há pouco, tirei aqui de um outro guia, em que eles referem que existe, neste caso, neste guia reconhecem 6 subespécies. Eu há pouco falei de 7. Isto, mais uma vez, depende dos guias e dos trabalhos, nem sempre há acordo então, em relação às subespécies, ainda menos. Mas diz aqui Petrónia, 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 e, que foi do Linneu de 1766, e diz aqui as zonas de ocorrência desta subespécie nominal: Canárias, Madeira, sul da Europa até à Turquia. E depois diz possivelmente norte de Marrocos, embora no norte da África a partir é o Petrónia, Petrónia bárbara, como vimos. E diz que é sedentário. E depois diz o seguinte, a partir aqui desta quarta linha: minor subtle average differences within the range. Portanto, pequenas diferenças muito subtis dentro da área de distribuição, sometimes the basis for separation of further races. Têm servido por vezes para separar mais algumas subespécies, but none considered sufficiently distinct. Portanto, nenhuma destas outras subespécies é considerada suficientemente distintas, que é o caso da Baleárica, que está das Ilhas Baleares, da Elmairi, da Macorrincos, que já não me recordo onde é que são, e cá está da Madeirensis. Portanto, a Madeirensis aparece aqui referida como já foi descrita com base em diferenças, mas são diferenças tão subtis face à subespécie nominal, que atualmente não é reconhecida como subespécie, está aqui apenas um apontamento a dizer já foi descrita no passado. Agora, vou mostrar aqui 2 gráficos muito engraçados, que são gráficos de frequência do E-Verde para esta espécie. E vamos olhar primeiro para o mapa da esquerda, para o gráfico da esquerda. O gráfico da esquerda tem a ver com a totalidade de Portugal, incluindo ilhas, que neste caso inclui só a Madeira, porque não há pardal francês nos Açores. E então, o eixo horizontal representa a variação ao longo do ano, e o eixo, portanto, as várias semanas do ano, e o eixo vertical representa a frequência, ou seja, a percentagem de listas que tem o pardal francês registado. E o que é que nós vemos? Vemos que aqui nos primeiros 3 meses do ano anda aqui por 1%, 1,5%, que é uma frequência baixa, porque esta espécie também não é muito abundante e não é muito facilmente detectada, portanto, nos primeiros 3 meses do ano o pardal francês é pouco detectado, e depois a partir de abril aumenta e a frequência mais ou menos triplica, vai aqui de 1,2 para 3,5. E tem o seu pico no início de junho. Porquê? Porque em maio e junho é quando eles estão vocalmente mais ativos a emitir aquele chamamento que eu falei há pouco, aquele chamamento anasalado. E como eles, nessa altura, se fazem ouvir bastante, eles são mais facilmente detectados e, portanto, há mais listas com a presença de pardal francês. Portanto, embora eles sejam residentes, a detectabilidade aumenta e isto explica este pico neste gráfico. Depois, a partir de julho, começam-se a calar e a frequência baixa para valores muito baixos, até mais baixos do que no início do ano. Depois há aqui um pico secundário no outono e depois volta a cair para os valores de inverno. Este pico secundário, portanto, o pico de junho, como eu já disse, de maio e junho, tem a ver com a detectabilidade na época dos ninhos, que eles são muito vocais. Este pico, quanto a mim, tem a ver com movimentações. E essas movimentações são especialmente notórias no Algarve. Eu nos tempos em que morei no Algarve, reparei que os pardais franceses apareceram sobretudo em outubro e novembro. E então eu pus à direita o gráfico só para o distrito de Faro. Como eu já chamei a atenção nos mapas anteriores, não há pardais franceses a nidificar no Algarve. Ou se há, são muito pouquinhos, mas são tão poucos que praticamente não se encontram. E por isso podem ver ao longo de quase todo o ano, e especialmente na primavera, a frequência anda aqui muito perto de 0,0. Quase não há listas com pardal francês no Algarve. E de repente, quando chega a outubro, isto dá aqui um pulo e atinge em meados de outubro, finais de outubro, um pico aqui quase nos 6%. Ou seja, há movimentações de pardais franceses, embora eles sejam dados como sedentários, e em outubro e novembro aparecem grandes quantidades de pardais franceses no Algarve e realmente foi os meses em que eu os vi mais vezes. Depois acho que desaparecem, porque depois quando chega a dezembro e janeiro as frequências caem para valores muito baixos. E eu, sobre isto, chamo a atenção para aquilo que eu referi há pouco, naquele mapa de distribuição que eu mostrei do mundo, o mapa estava a roxo, mas tinha algumas zonas a azul mais a sul. São zonas onde eles só aparecem no inverno, o que significa que eles podem fazer movimentos.
Não são migrações muito longas, mas eles fazem movimentos. E então no Algarve o que nós podemos ver é que há aqui um pico em outubro e novembro que tem valores muitíssimo superiores ao do resto do ano e que sugere então que os pardais franceses fazem movimentos. Pode ser que haja este pico noutras zonas do país, eu não estive a fazer esta análise para outros distritos, nos outros distritos onde eles nidificam, este pico será sempre mascarado pela presença de aves nidificantes. Eu fui escolher para Faro, primeiro porque eu já sabia por experiência própria que eles aparecem no Algarve no outono, e segundo porque no Algarve, como eles não nidificam, esta frequência está sempre muito próximo de zero, como aqui podemos ver. Agora, antes de terminar, ainda quero partilhar convosco uma curiosidade. Esta fotografia é do Alto Alentejo, da zona de Alter do Chão, portanto, que é uma vila do distrito de Porto Alegre, e eu há coisa de 2 anos, em novembro, mais ou menos, estava exatamente neste local, aqui estacionado à beira desta estrada, que é uma estrada secundária, a fazer uma contagem de milhares de reais que estavam a ir para um dormitório. Eu estacionei o carro aqui ao pé e pus-me aqui, exatamente aqui ao lado, né, aqui ao pé desta cancela. Era mesmo ao pôr do sol e, enquanto eu estava aqui, comecei a reparar numa coisa muito engraçada. Estão a ver aqui este poste elétrico, né? Este poste tem aqui umas travezinhas laterais de metal, né? Que servem aqui de suporte e depois tem assim uma... Elas são uma espécie de em L. Quando nós fazemos um corte aqui na fotografia, não sei, quando fazemos um corte, isto acaba por fazer aqui uma prateleira com uma parede de lado, porque tem a parte horizontal e depois por trás tem uma mini parede assim com 4 ou 5 centímetros de altura. E então estavam a entrar aqui vários pardais franceses a chegar ao pôr do sol e que se vieram empoleirar aqui nestes pedaços de metal horizontal e que ali ficaram a dormir. Contei 33 a entrar. Ou seja, eles foram passar a noite no poste. Mas isto não foi caso único, porque eu já há 20 ou há 30 anos tinha encontrado uma situação semelhante na zona da Lagoa dos Patos, que fica no concelho do Alvito, perto de Beja, e sobre isso até escrevi uma pequena nota para o Anuário Ornitológico, que foi publicado em 2005, que eu reproduzo aqui, que é uma coisa muito pequenina, mas em que eu explico exatamente que foi em dezembro de 2003, na zona do Lagoa dos Patos, que então havia uma concentração de pardais franceses num poste metálico de alta tensão, mais uma vez ao pôr do sol. Portanto, esta de Alter do Chão já foi a segunda vez que eu vi isto. Eles estavam a entrar e depois, à medida que o tempo avançava, diz aqui, as aves começaram a acalmar e foram-se distribuindo pelos locais onde ficaram a repousar. Todas em elementos metálicos horizontais com o tal corte transversal em forma de algo que eu falei há pouco. Portanto, eles beneficiavam, tinham uma espécie de parede à qual se encostar, uma parede de metal, eles estavam a piar e quando o sol se pôs, eles ficaram completamente caladinhos e ficaram ali a dormir. Portanto, qual era a conclusão que foi isso que me levou a escrever a nota? Esta observação vem revelar que o pardal francês, que no sul do país é predominantemente arborícola, pode recorrer a estruturas construídas pelo homem para instalar os seus dormitórios invernais. E isto foi então esta curiosidade que eu, como eu disse, já testemunhei em mais do que uma ocasião e que mostra como certas espécies se conseguem adaptar às transformações que nós fazemos no habitat, em alguns casos para nidificar, neste caso para fazer um dormitório, portanto no posto de alta tensão, certamente porque se sentem seguros ali e encontram as condições necessárias para passar a noite. Bom, estamos a chegar ao final. Esta é então a nossa ficha síntese. O pardal francês, como vimos, nidifica no sul da Europa, na Ásia até à China e no norte da África. Vimos que também ocorre na Madeira, nas Canárias e nas Baleares, entre outras ilhas no Mediterrâneo. Vimos que há 7 subespécies no mundo. Enfim, este número é sempre um bocadinho variável, depende daquilo que as autoridades consideram. Vimos que é essencialmente residente, mas que pode fazer alguns movimentos, quer na Ásia, quer até na Europa e particularmente em Portugal, com esta situação que vimos para o Algarve. No que diz respeito à Espanha, vimos que tem uma distribuição alargada, embora esteja ausente da franja norte, e que tem havido alguma expansão territorial, principalmente a sul, na Extremadura e na Andaluzia, mas também na Catalunha. E em relação a Portugal, vimos que tem uma distribuição alargada na metade interior do país, sobretudo Trás-os-Montes, Beira Interior e Alentejo, que é muito mais escasso no litoral. Vimos que nos últimos 40 anos desapareceu do Noroeste, eles ocorriam na zona de Viana do Castelo e da Peneda Gerês, e segundo até outros testemunhos históricos ocorriam na zona do Porto, mas portanto já não há no Noroeste. Vimos que foi descrita uma subespécie madeirensis, mas que esta atualmente não é reconhecida, e
por fim, vimos que o pardal francês pode fazer dormitórios invernais em postes elétricos. Espero que tenham gostado desta sessão, em que ficámos a conhecer um bocadinho melhor, então, o pardal francês, que, como vimos, é riscadinho, tem o bico de duas cores, escuro em cima, amarelo em baixo, lista supraciliar clara e depois, não esquecer, a tal lista central da coroa também mais clarinha. Muito obrigado. Fico à disposição para as vossas questões.